A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Como você está? Tudo bem? Nós estamos em mais uma jornada de oração e eu quero agradecer por mais uma vez você nos dar a oportunidade de entrarmos aí no seu horário, no seu dia, na sua agenda. Que bom que você está nos recebendo mais uma vez. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já compartilhou com alguém a nossa jornada de oração? Já deixou algum comentário, algum pedido de oração? Não? Então aproveite aí no nome de Jesus, envie para alguém, porque às vezes a gente não fala, às vezes a gente não manda uma mensagem, não conversa, mas às vezes a gente perde uma oportunidade de estar enviando um instrumento que é esse daqui, a jornada de oração, para que vidas sejam abençoadas. Então, eu quero te dar aí alguns segundos, poucos segundos, para você estar compartilhando com alguém. Se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, se inscreva e ative o sininho aí para que você seja abençoado e compartilhando, outras pessoas serão abençoadas também no nome de Jesus. Estou te esperando aqui, tá bem? Hoje a nossa leitura fica em Salmos de número 141, versículos de número 1, 2 e 3. Diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por algumas vezes, nesses poucos versículos, nós identificamos Davi clamando, suplicando, pedindo. Veja, lá do versículo de número 1, ele fala: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Lá no final do versículo de número 1, Davi vai dizer: escuta-me quando a ti clamar. E no versículo de número 2, mais uma vez, Davi está mostrando que está em ação, numa oração. Suba a minha oração. Nós conseguimos identificar de uma forma muito simples que Davi está utilizando os seus lábios para falar com Deus, para clamar, para pedir, para interceder. Davi está voltando os seus lábios para o Senhor. Versículo de número 2 vai dizer que Davi está levantando as suas mãos em adoração ao nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Davi está utilizando aquilo que está no seu corpo para adorar a Deus. Davi está utilizando um instrumento. Davi tem a consciência que os seus lábios podem alcançar o céu, pode fazer com que declare aí aonde você está. Não sei se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na rua, está no ginásio. Eu não sei o local onde você está, mas utilize essa ferramenta que você tem, que são os seus lábios, para clamar a Deus, para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por vezes nós estamos perto de muitas pessoas, amigos, conhecidos, pessoas que às vezes nós não conhecemos, às vezes falamos e ninguém entende aquilo que a gente está falando, ninguém consegue compreender, ou às vezes ninguém consegue alcançar aquilo que sai dos nossos lábios. Mas se você abrir a sua boca na direção do céu, o Senhor, ele se inclina para ouvir o seu clamor. Foi isso que o salmista diz no Salmo de número 40. Eu clamei ao Senhor, ele ouviu e ele se inclinou para o meu clamor. Eu creio que independente do tempo que você está vivendo, independente das contrariedades da vida, independente daquilo que tem se levantado, se você clamar aonde você estiver, Deus, ele pode te ouvir e pode te responder. Clame, experimente esse tempo para você clamar, para você orar. Fale com Deus da sua maneira, fale com Deus do seu jeito,
pois ele te compreende e ele te entende. Mesmo sendo Davi um homem de guerra, um homem que muitas vezes viu sangue nas suas mãos, um homem que vacilou, que errou, a grande maioria que sabe os detalhes da vida de Davi, mas mesmo assim nada intimidou Davi, nada paralisou Davi, nada tapou os lábios de Davi. Pelo contrário, ainda assim, com tudo isso, Davi clamou. Você pode clamar, independente da situação ou das circunstâncias que você esteja vivendo. Quem sabe você olha para o seu espelho e fala: eu estou caído, eu estou prostrado, eu passei por decepções. Ei, posso te dar um conselho? Clame, busque, ore, fale aí, independente daquilo que você tem vivido ou você tem passado, Deus, ele pode ouvir a sua oração. Mas sabe o que é interessante? Davi, ele rende louvor, rende adoração. Davi, ele reconhece o Senhor como o Senhor da vida dele, mas o versículo de número 3, eu já caminho aqui para eu concluir o meu raciocínio, vai dizer: põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi, ele faz essa oração a Deus, mesmo sabendo que ele estava clamando, mesmo sabendo que estava rendendo a adoração. Davi ainda pede ao Senhor: Senhor, guarda os meus lábios, porque Davi sabia que se ele não vigiasse, se ele não prestasse atenção àquele instrumento que servia para a adoração, aquele instrumento também servia para matar, servia para derrubar, servia para entristecer. Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Davi, ele tinha essa consciência que os mesmos lábios que serviam para adorar a Deus, se ele não prestasse atenção, poderia ferir alguém, poderia entristecer, poderia matar. Tiago, capítulo de número 3, o versículo de número 6, vai dizer que a língua, ela é como um fogo, é um membro pequenininho, mas ela contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Ei, em nome de Jesus Cristo, alguém precisa ouvir essas palavras para que você tenha a sua vida abençoada, para que você tenha o seu dia abençoado, para que você desperte como você tem utilizado os seus lábios. Tem muita gente que, infelizmente, no momento está adorando a Deus, mas em outro momento está falando coisas que não prestam, palavras torpes, palavras pesadas, estão ferindo pessoas com os seus lábios. É aquela palavra que as pessoas gostam de falar: eu sou sincero e esse é o meu jeito. Quantas pessoas estão sendo feridas por palavras de pessoas que não conseguem parar e raciocinar, falam no impulso, falam porque estão cheios das emoções. No nome de Jesus Cristo, eu tenho a certeza, a convicção que essa palavra estará alertando alguém, estará despertando alguém. Tem pessoas que hoje estão feridas por palavras que um dia foram proferidas por alguém. Que não seja você essa pessoa que tem utilizado os seus lábios de uma maneira indigna, injusta, de uma maneira onde venha trazer tristeza ou até a morte. Às vezes as pessoas confundem a questão da morte. Às vezes as palavras trazem morte para sonhos. Às vezes as palavras trazem morte para sentimentos. Tantas esposas que não recebem uma palavra de carinho, muito pelo contrário, recebem palavras de desagrado, palavras duras, palavras severas. Tantos homens que, ao invés de receber uma palavra de incentivo, ao invés de receber uma palavra de elogio, as esposas abrem a boca para amaldiçoar. Tantas crianças, tantos adolescentes
que infelizmente quando estão na sua fase de infância, de adolescência, quando estão crescendo, elas recebem com palavras, mas no nome de Jesus Cristo, que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja um instrumento de abençoar, seja um instrumento de adorar, que os seus lábios sejam sim para adorar ao nome do Senhor, que os seus lábios sejam sim para clamar a presença de Deus, que os seus lábios sejam para abençoar. Lembra do profeta Ezequiel, após receber a ordem do Senhor, profetiza sobre esse vale dos ossos secos, que você possa utilizar os seus lábios e profetizar vida aonde você está, vida na sua casa, vida no seu trabalho, que você possa utilizar os seus lábios para trazer vida para alguém. Lembra de alguém aí hoje, ainda hoje, quem sabe alguém está recebendo essa jornada de oração nessa sexta-feira. Quem sabe alguém vai receber essa jornada de oração numa terça, numa quarta. Utilize os seus lábios para ligar para alguém, para conversar com alguém, para elogiar alguém, para agradecer alguém. Utilize os seus lábios hoje para louvar ao nome do Senhor. Que os seus lábios, instrumento de Deus, que os seus lábios possam ser utilizados pelo Senhor e que você também possa falar com o Senhor. Senhor, guarda os meus lábios. Não deixa que os meus lábios falem mentira. Senhor, guarda os meus lábios. Não deixe que os meus lábios falem coisas que não são verdades. Não deixe que os meus lábios falem coisas que desagradam ao teu Santo Espírito. Não deixa que os meus lábios sejam um instrumento de morte, mas sim instrumento de vida. Receba essa palavra aí nessa jornada de oração. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa tomar essa palavra, guardar essa palavra e praticar essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos na sua presença em mais essa jornada de oração. Somos gratos ao Senhor, Deus, pois nós te louvamos, nós te exaltamos, pois tu és digno de receber toda a honra e toda a glória para todo sempre. Eu quero orar, ó Pai, por este querido, esta querida que por vezes tem falhado, ó Deus, com os seus lábios, tem falado mentira, tem falado coisas que entristecem o teu Santo Espírito, tem falado palavras, Senhor, para entristecer, palavras que magoam. Senhor, eu te peço, coloca, Senhor, uma guarda, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, para que desses lábios que te louvam, desses lábios que te adoram, não seja, Senhor, nunca mais lábios, Senhor, para trazer morte, para trazer intriga, para trazer confusão. Senhor, eu te peço encarecidamente, ajude, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está recebendo essa jornada a ser um profeta e proferir palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de salvação, palavras, Senhor, vindas do céu. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti grato por este tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, tá bem? Que o Senhor seja contigo, que o Senhor possa fazer a sua vida prosperar e que o que você falar sejam aprovados pelo céu, em nome de Jesus. Fique em paz.